Olá, pessoal, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Gratidão por vocês estarem aqui. E hoje estamos aqui com o Padre Bosco. Gratidão, Padre, por essa luz, por essa entrevista, por auxiliar a gente no caminho do bem, tá? Aqui da nossa paróquia da Matriz, no centro de Guarulhos, né? E, nossa, é uma sensação maravilhosa, gente. Que energia boa tá aqui. Vamos lá, Padre. A gente aqui do Trilhas da Cura queria conversar um pouquinho, fazer um bate-papo aí. E eu queria começar como que foi o seu despertar para a sua missão de padre, quando que começou isso, se sempre, desde que o senhor se conhece por gente, já via essa intenção. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Boa tarde, Flávia. Boa tarde àqueles que nos acompanham pela TV, pelo programa Trilhas da Cura. Que Deus abençoe a todos. Nós costumamos dizer na nossa igreja que é uma vocação. A vocação é um chamado de Deus. Enquanto o chamado é algo misterioso. Eu posso dizer assim que esse algo misterioso me tocou de maneira especial numa quinta-feira santa de 1981. Eu me lembro bem. Nós estávamos na missa na Igreja Santa Mena e quando o sacerdote colocou o Santíssimo Sacramento no altar após a missa, porque é uma cerimônia própria da Quinta-feira Santa, então eu senti no coração algo que não dá para explicar, um chamado de Deus mesmo, né? Como que diz, olha, eu te chamo, entrega a sua vida. Então foi assim que nasceu o meu chamado. Ai, que legal. Comigo aconteceu a mesma coisa, Padre. Eu acho que todos nós temos esse chamado dentro, né? É só a gente escutar um pouquinho esse chamado aí, bacana. Hoje se fala muito em física quântica, né? A ciência da espiritualidade. E o que o senhor entende? Onde que está esse encontro da ciência com a espiritualidade? Como que o senhor poderia definir isso pra gente? Olha, do meu ponto de vista, Flávia, Deus é o autor de todas as ciências. Então eu não vejo contradição entre a ciência e a fé. Claro que a ciência, ela parte do princípio de que aquilo que é provável pode ser estudado, não é? Aquilo que não é provável não dá para estudar. No entanto, Deus, como princípio de todas as ciências, Ele deu a ciência ao ser humano como quase que uma expressão de si mesmo. Então o ser humano, ele colabora com a criação de Deus, transformando as coisas criadas, pesquisando, sondando as coisas que Deus criou. Então a ciência para nós é uma bênção, um dom de Deus. Claro que terá os seus limites, digamos assim, limites respeitando a ética, respeitando o ser humano, né? Respeitando a própria criação. Mas a ciência é um grande dom de Deus. É, com certeza. Na verdade, ele capacita todos, né? Exatamente. Padre, na sua vivência, né, em todo esse tempo que o senhor doa, eu diria, a sua vida, o seu amor, como que a gente poderia, como que o senhor viu ou já presenciou situações de curas através da fé? Já teve algum caso muito específico, algum caso assim que lhe chamou a atenção em relação à pessoa? Não digo desbancar a ciência, porque é exatamente o que a gente estava conversando. A ciência também é um dom de Deus, obviamente, mas que não se tem explicação para a cura dela. Ah, sem dúvida. Deus nos criou para o bem, Deus nos destinou para o amor. Nós nascemos do amor e a nossa passagem nesse mundo deve ser uma correspondência ao amor de Deus. Então, à medida em que você aceita o amor de Deus e corresponde a esse amor, a sua vida começa a ter sentido. Sim. E você entende que é amando o próximo que você expande esse amor de Deus que foi derramado em seu coração. Em outras palavras, é o seguinte, você faz o bem porque fazer o bem é próprio de quem ama. Você não faz o bem porque tem medo do inferno, porque tem medo do julgamento, porque tem medo do que os outros vão pensar. Não, você faz o bem porque fazer bem é próprio dos filhos de Deus. Então, à medida que você realiza o bem também cresce em você, né? E eu já presenciei muitos casos de curas e libertações, né? Mas mais do que coisa extraordinária, eu vejo que Deus age no nosso ordinário. Por exemplo, eu acordo de manhã, abro os meus olhos. Imagine, para que eu possa enxergar alguma coisa, quanta coisa foi acionada dentro de mim, não é? Perfeito. Então, isso eu acho assim uma coisa maravilhosa. São aqueles milagres tão corriqueiros, tão cotidianos, que às vezes nós nem damos muita importância. Mas é assim que Deus age, na simplicidade. Ai, perfeito. Eu adorei a sua
a sua resposta. E todas as curas realmente está dentro da gente, né? Toda essa expansão está dentro da gente, que é manifestada através da luz de Deus, sem sombra de dúvida. E pode ser até, às vezes, que Deus não permita certa cura, não sei. Mas também esse sofrimento vai nos ajudar numa identificação com os que sofrem e numa confiança no Criador, não é? Eu costumo dizer assim, quando sofre seu irmão, você vê nele Jesus e acolhe. Quando sofre você, Jesus também age em você e você de alguma maneira se une a ele, né? Porque o sofrimento também é um mistério. Falando em Jesus, nosso ser lindo aí, que é a verdade, o caminho e a vida, como eu sempre digo, eu estou assistindo uma minissérie na Netflix de Maria Madalena. Nossa, e está sendo muito incrível, né? Que a gente observa os ensinamentos dele, como ele sempre tentou passar isso que o senhor está falando. Qual que foi, nessa visão, né, da Igreja Católica, do que a gente conhece, qual que foi o papel de Maria Madalena na vida de Jesus? Olha, Jesus é sempre novo e é sempre aquele que nos renova. Então, também nesse ponto, ele foi um inovador. Os mestres hebreus, em geral, não tinham seguidoras, né? Um rabi não tinha seguidoras. Tinha seguidores, tinha discípulos. Entendi. Mas os evangelhos registram a presença de muitas discípulas de Jesus, que, aliás, exercem uma missão fundamental na vida de Jesus, não só, digamos assim, na retaguarda, né? Mas também na linha de frente. Elas iam preparar o caminho de Jesus. As aldeias por onde ele ia passar, elas iam na frente, preparavam o caminho, conversavam com as pessoas, de tal maneira que a presença delas é marcante, a tal ponto que, quando todos abandonaram Jesus, quem estava junto dele na cruz? A mãe dele, Maria Madalena, a tia de Jesus e mais algumas mulheres. Elas nunca abandonaram Jesus. E sem dúvida, depois da mãe, a que ocupa um lugar de destaque é Maria Madalena. Desde a igreja primitiva, ela é chamada apóstola dos apóstolos. Nossa, que lindo isso! E foi para ela que Jesus deu o primeiro anúncio da ressurreição. Maria, vai e diga aos meus irmãos que eu ressuscitei. Eu quero vê-los na Galileia. Então ela exerceu um grande ministério na igreja primitiva e o seu nome está associado à graça de Deus e a missão que deve, assim, de certa maneira, atingir cada cristão, de ser discípulo e missionário de Jesus. Ela é a primeira. Padre, gratidão, muita gratidão por tantos ensinamentos. É o que eu falo, esse programa de autoconhecimento, a gente aprende muito, né? Muita gratidão mesmo. A gente sabe que existem hoje muitas religiões, que existem muitos conceitos, né? Como que o senhor enxerga, como que o senhor vê esses preconceitos que é gerados em relação à religião, a determinadas religiões? Uma vez um jovem aproximou-se de Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus disse assim para ele: cumpre os mandamentos. Aí o jovem disse: mas eu já vivo os mandamentos, quais são eles? E Jesus citou 7 mandamentos, mas os mandamentos são 10. Jesus citou 7 que se referem ao próximo. Ama teu próximo como a ti mesmo, não comete adultério, não rouba o teu próximo, respeita o teu próximo, assim por diante. E não citou os 3 primeiros que se referem a Deus. Aí o jovem disse: mas eu já faço tudo isso. Então Jesus disse para ele, né? Só falta uma coisa: vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Porém, antes de fazer essa exigência, Jesus olhou para ele com amor. E o jovem desviou o olhar de Jesus, porque ele percebeu que ele não amava a Deus, ele amava as coisas. Sim. E Jesus então ensinou: você ama a Deus, então ame o próximo. Então, amar o próximo é uma consequência e uma exigência do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Portanto, qualquer religião, se não ensina o amor, não tem sentido, né? Não tem sentido. E no último dia de nossas vidas, nós seremos julgados não pela religião a que frequentamos, mas pelo amor que vivemos. E é o próprio Jesus quem nos ensina isso. Se você abrir o capítulo 25 de São Mateus, Jesus vai dizer: estive com fome, estive com sede, e você me acolheu ou você não me acolheu, né? Não que a religião não seja importante. Claro que se a pessoa está convencida de que aquele caminho que ela escolheu é o melhor, ela vai divulgar, com respeito aos outros, né, que pensam de maneira diferente, né? Mas o julgamento final é sobre o amor. Sempre é o amor, gente. É isso aí. Que a gente desperte primeiro o nosso também amor, né? Nosso alto amor, e que a gente expanda isso para todo mundo. Concordo plenamente, padre. Sabe as suas palavras. Vamos lá. Uma coisa que eu queria... Essa é uma pergunta, nossa, que todo mundo quer saber.
Como que o senhor vê a vida após a morte? Como que o senhor vê essa vida material e como que isso se desmembra na morte da pessoa? Bem, eu acho que a vida após a morte se entende a partir do nosso princípio. Então eu penso, nós nascemos do amor de Deus. Deus nos criou por amor. Nos deu a vida presente como um intervalo entre a nossa concepção e a nossa morte, um intervalo próprio para que nós correspondamos ao seu amor. E no momento último, nós também possamos dizer o nosso sim a Deus, né? Quando o Senhor nos chamar a si. Então eu penso que nós somos destinados à luz eterna e nós devemos corresponder a esse nosso destino final. Então Deus, ao mesmo tempo, ele é o nosso juiz, mas é também o nosso advogado de defesa. Ele já está disposto a nos acolher no reino eterno. É preciso que nós correspondamos no tempo presente a esse desejo eterno de Deus. Ele não quer que ninguém seja condenado, né? Como diz a Escritura, Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Por isso eu penso que após a morte nós vamos continuar a vida que o Senhor nos deu. Como será exatamente isso? Nós não sabemos. Nós cristãos cremos na ressurreição. Agora, que o nosso destino é a felicidade eterna, e que nós então possamos corresponder na vida presente a esse destino que o Senhor traçou para nós. Padre, como estamos falando em vida após a morte, a gente sabe, os pais que perdem seus filhos, por exemplo, que fica numa situação de luto muitas vezes, perde o sentido da vida. Como que o Senhor acolhe esses pais, essas mães, né? Numa situação dessa, como que é feito, como que é a técnica, não diria técnica, mas a palavra de amor, como que é acolhido eles nessa situação de luto, que é muito difícil, sempre é difícil. Sem dúvida. A situação de morte é uma situação que nós devemos enfrentar e aceitar. Claro que quando morre alguém novo, uma criança, um jovem, é mais difícil. Quando morre alguém já de idade, nós sofremos um pouco, né? Como se invertesse a ordem, né? É uma então, inversão. Acho que a primeira coisa é acolher a pessoa, deixar a pessoa chorar, deixar ela expressar, quem sabe, até a sua revolta, a sua insatisfação com a vida. É a primeira coisa. Segunda coisa, que a pessoa sinta que ela não está sozinha, né? Se ela é cristã, justamente por causa da esperança da vida eterna, essa esperança vai iluminar o seu sofrimento presente, não é? E o sofrimento faz parte um pouco da nossa existência humana por um grande mistério. Então nós convidamos a pessoa a oferecer o seu sofrimento a Jesus. É uma atitude que os cristãos fazemos desde as origens. O próprio Jesus, quando perdeu Lázaro, quando disseram a ele, olha, teu amigo Lázaro morreu, Jesus chorou. Mas a Escritura, no Evangelho de São João, nos diz que não foi um choro de desespero, mas um choro de amor, de quem não vai mais ver essa pessoa no tempo presente. Depois ele vai ressuscitar Lázaro, tudo isso que o Evangelho nos descreve. Porém, a situação de perda, todos nós de alguma maneira já enfrentamos, é uma situação de tristeza, mas não de desespero. Aí depois eu procuro dar à pessoa essa esperança, não é? Procura viver, fazer o bem ao próximo, se doar ao próximo, isso ajuda muito, né? E no caso de quem perdeu seus parentes com consequência de violência, nós sugerimos à pessoa que faça o perdão. O perdão não é concordância com o mal, mas é superação para que o mal não nos contamine, né? Para que você possa cortar esse ciclo da violência, né? Gratidão, Padre, pela sua resposta, mais uma vez sábia. E muitas vezes nós vemos pessoas despertando, né, para a caridade, para a missão dela, através de uma perda muito grande também, né? De um luto muito difícil, que foi como o senhor estava falando aqui. E quando a pessoa ela entra na caridade, isso se transforma? Esse luto se transforma, de certa forma? Você me fez lembrar uma frase de Jesus que ele diz assim: quem entrega a sua vida, esse tem a vida eterna. Então muito me inspira o exemplo da mãe, né? A mãe, ela doa a sua vida e nós percebemos isso de maneira muito intensa, mais até do que com o pai, não é? Com a mãe a Sim. intensidade da doação da vida é muito, muito forte. Então eu penso isso, à medida que você se doa, você vive mais, você tem um sentido maior para a sua vida, porque nós só podemos ser felizes com os outros. A tal ponto que Jesus diz, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Essa vida da qual fala Jesus não é só uma vida eterna, é a vida desde já. Sim.
E a tal ponto Sim, que claro. Jesus também diz, um copo de água dado por amor tem a sua recompensa no reino. Então doar de si, doar a si mesmo, é próprio de quem ama. E já que estamos falando de doação, de caridade, gostaria de convidar todos vocês para que a gente fizesse um grupo. Inclusive eu me encontro nesse grupo também, quero participar disso. O Hospital da Santa Casa de São Paulo, o Hemocentro da Santa Casa de São Paulo, está precisando de doações de medula óssea, né? E existe uma empresa de ônibus em Guarulhos que se dispôs a levar e buscar para quem queira se disponibilizar a doar. E eu acho que isso é vida, gente, e que a gente pode juntos mudar outras vidas. Então peço a todos vocês, vai estar aparecendo aqui o telefone, que a gente pode aí criar esse grupo para que a gente possa auxiliar. É simplesmente um teste de sangue simples, onde a gente pode mudar vidas, doando medula. Gratidão, e eu conto com vocês, tá? Eu soube que aqui a paróquia, ela é o local mais antigo de Guarulhos, é isso mesmo? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, mudando de assunto. Exatamente, nós estamos aqui onde nasceu a cidade de Guarulhos, com o nome, em 1560, de Aldeamento de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos. Esse é o primeiro nome da nossa cidade. E aqui, os jesuítas com os índios da época construíram as primeiras capelas, que depois foram ampliadas, tal, né, até chegar ao que nós temos hoje, né? Graças a Deus, a igreja está sempre aberta, nós acolhemos as pessoas. Aqui entra todo mundo, mesmo quem não tem fé, mesmo quem professa outra fé, encontra um pouco de paz, um pouco de silêncio, né, no meio do caos da cidade, no meio da agitação da cidade. E muitas pessoas aqui procuram também a bênção de Deus, né? A bênção significa Deus está conosco, não nos abandonou. Cada ser humano é uma bênção de Deus. Então, para nós, esse local é muito importante. Quem não conhece, venha conhecer. Aí, gente, vem conhecer, a energia é incrível. E a gente estava fazendo um bate-papo antes de começar a entrevista, e ele falou, é muito legal porque aqui está sempre aberto, né? E tem pessoas que querem só ficar em silêncio. Eu acho que o silêncio é um grande aliado para que a gente tenha essa conexão aí com Jesus, que a gente tenha essa conexão com a espiritualidade, né, Padre? Eu gostaria de acrescentar ainda algo, se você me permite. Claro. O programa é seu, mas... É nosso, o programa é nosso. É o seguinte, você por várias vezes diz gratidão, gratidão. Então me lembrei de uma coisa. A Santa Missa, a Eucaristia, é chamado o sacramento da gratidão. A palavra Eucaristia quer dizer justamente isso, dar graças. Então Jesus escolheu como forma de estar conosco para sempre, até que Ele volte definitivamente, o sacramento da ação de graças, né? Então Ele toma o pão, dá graças, parte e entrega à multidão, como faz hoje em cada Santa Missa. Então dar graças é natural de quem ama. A gratidão liberta o coração, a gratidão abre a nossa mente e nos dá alegria. A pessoa que sabe ser grata, ela está sempre de bom humor, mesmo nas dificuldades da vida. É isso aí, sempre sermos gratos. E eu gostaria, Padre, que o senhor convidasse, né, quem está nos assistindo. Ele estava falando para a gente que ao meio-dia, muitas vezes é lotada, muitas vezes não, geralmente, todos os dias da semana, a missa do meio-dia ela é lotada, às vezes mais do que no domingo, né? E vamos convidar esse pessoal para vir para cá, porque realmente é um momento de bênçãos, né? Que aí o senhor falou da água, que as pessoas costumam vir aqui ao meio-dia e que é uma forma de extravasar desse caos que a gente vive, né? Convido, sejam bem-vindos. Você estiver aqui no centro de Guarulhos ao meio-dia, entre e participe conosco. No final da missa fazemos as bênçãos com a água. A água é um princípio de vida, de purificação. Para nós cristãos recorda o nosso batismo. Mas todos podem participar livremente. A casa é de Nossa Senhora, é nossa, é da Mãe de Jesus, então é nossa também, porque somos irmãos e irmãs. Para que a gente possa encerrar, né, essa entrevista de muita luz, eu peço, com muita gratidão, que o senhor faça uma prece, que o senhor deixe o seu recado para quem está ali nos assistindo. Senhor Jesus, vós que passastes pelo mundo fazendo bem e abençoando a todos, nós os pedimos agora que abençoeis vossos irmãos e irmãs. Portanto, meu irmão, minha irmã, receba a bênção de Deus. O Senhor Jesus esteja sobre ti para te proteger, atrás de ti para te guardar, à tua frente para te conduzir, sobre ti para te iluminar. Abençoe a obra de tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por tudo demos graças a Deus. Gratidão, Padre.
mais uma vez, por essas palavras e por tanto ensinamento. Gratidão a todos vocês que estão aí e até o próximo programa.